Vasco e Fluminense, no assunto clássico, em 7 jogos no Carioca. O Vasco, 13 pontos, segunda posição, tem 3 vitórias e 4 empates, um aproveitamento de 62%. Já o Fluminense tem 7 pontos, está na 10ª posição, com 1 vitória, apenas 4 empates e 2 derrotas, aproveitamento de 33%. Rafa Marques chega aqui no Sport Center para nos atualizar da preparação das equipes para o Clássico. Fala, Rafa, tudo bem? Boa tarde, bem-vindo. Tudo bem, Marcela? Um beijo para você, um abraço para o Birner, para o Jailson, para o Fã de Esporte conectado com a gente aqui no Sport Center. Pois é, amanhã, mais um clássico do Campeonato Carioca, esse disputado fora do Rio de Janeiro. Às 9h30 lá no estádio Mané Garrincha, em Brasília, Vasco e Fluminense se enfrentam. O Vasco é o mandante e, como não podia receber esse jogo em São Januário, por uma questão de segurança, acabou negociando com uma empresa investidora do futebol a transferência do jogo para Brasília, e esse acerto está feito entre o Vasco, o Flu e a empresa desde o final do ano passado. É um jogo que vai acontecer numa praça onde há muitos torcedores do futebol do Rio de Janeiro, e o Vasco, mais uma vez, tem a expectativa de lotar o estádio. Vive uma situação melhor que a do Fluminense na tabela de pontuação, com a derrota do Maricá para o Madureira ontem, no complemento da 7ª rodada. O Vasco se manteve em segundo lugar, com 13 pontos, a mesma pontuação do líder Volta Redonda. A diferença é que o Voltaço tem 4 vitórias e o Vasco tem 3. Esse é o primeiro critério de desempate. Por isso que o Vasco não é o líder do campeonato estadual. Já o Fluminense vive um momento completamente oposto. É o 10º colocado com apenas 7 pontos e precisa muito desse resultado, até porque já perdeu um clássico para o Botafogo semana passada no estádio Newton Santos. Para esse compromisso, havia uma dúvida em relação ao time do Vasco. O lateral direito, Paulo Henrique, tinha se queixado de dores musculares, mas ele participou normalmente do treino de hoje pela manhã, lá no CT Moacir Barbosa, e garantiu presença. A delegação vascaína já está a caminho da capital federal, e o técnico Fábio Carille até poderia fazer uma mudança no sistema defensivo. Tanto o João Vitor quanto o Lucas Oliveira falharam no jogo do último sábado contra o Volta Redonda em Cariacica, mas a tendência é que ele mantenha o time titular, o time base, para esse clássico contra a equipe tricolor. Do outro lado, o técnico Mano Menezes gostou muito do desempenho do Riquelme entrando nos jogos recentes do Fluminense e estuda uma possibilidade de escalar os dois juntos. Não se sabe, ele e John Arias, né? Não se sabe se será nesse clássico contra o Vasco, mas a médio prazo a tendência, se o Mano Menezes seguir adiante o seu trabalho, é que isso venha a acontecer. Estou falando isso porque no momento não há dentro do Fluminense nenhuma conversa no sentido de trocar a comissão técnica tricolor. Mano Menezes segue com o seu contrato em andamento e também com o planejamento em fase de execução. Mas ele já ficou como técnico do Flu a contragosto do torcedor. A maioria dos tricolores não queria a permanência do Mano Menezes para 2025. Então a pressão está muito grande para cima do presidente Mário Bittencourt para fazer uma troca do comando técnico, e sempre é bom lembrar que Fernando Diniz, um profissional identificado com o Fluminense pelo título da Libertadores de 2023, está disponível no mercado. Falando em mercado, o Vasco ainda busca um atacante de lado e o Fluminense vai buscar um centroavante assim que concretizar a venda de Cauã Elias para o Shakhtar Donetsk da Ucrânia. É isso. Nesta quarta, às 9h30 em Brasília, um tradicional clássico do futebol do Rio de Janeiro, Vasco e o Fluminense. Momentos opostos em termos de tabela de classificação e muita rivalidade em campo, Marcela. Obrigada, Rafa, pelas informações. Birner, a última entrevista do Mano Menezes, ele estava muito, mas muito cabisbaixo. Ele não consegue fazer esse Fluminense melhorar, é começo de temporada, mas mesmo assim, jogo após jogo, a gente já poderia ver algum resultado. E isso não acontece com o Fluminense. Com o Vasco oscilando ainda, a gente já consegue ver outra melhora. Mas o Fluminense não. Como você vê esse clássico? Olha, primeiro, acho que não tem favorito, porque é muito início de temporada. O Vasco, obviamente, vem jogando melhor. Parece que as ideias do treinador estão sendo mais bem assimiladas. Eu acho o Mano um bom técnico, tá? Faz algum tempo que ele não consegue emplacar um trabalho bom, mas eu acho ele um bom treinador, é um cara que conhece o futebol. Só que não basta o cara conhecer o futebol. De alguma forma, ele precisa se fazer entender e os jogadores precisam praticar aquilo que o técnico deseja. Eu vou dar um exemplo muito claro. O Guardiola, pegou um extremo, o melhor do planeta, talvez o melhor técnico da história. Esse ano o City muitas vezes não consegue fazer o que o técnico quer. Ninguém vai dizer que o Guardiola não entende como treinar uma equipe, como lidar com os jogadores, não consegue identificar quem tem ou não tem qualidade de jogar futebol. Eu acho que o tempo do Mano está no limite, né? Então, talvez o clássico mal jogado faça o dirigente do Fluminense olhar e falar assim, olha,
ele sabe trabalhar, mas aqui não está funcionando, os jogadores não estão assimilando as ideias. E talvez seja a coisa mais interessante do Clássico, porque no final das contas, ainda é um campeonato estadual, primeira fase, se classifica ou não classifica, não define a vida das equipes na temporada, mas ele serve como preparação, serve para ir arrumando as equipes. Me parece que nessa preparação, o Vasco tem caminhado um pouco, o Vasco vai ter uma temporada muito difícil, enquanto o Fluminense parece estagnado. Pois é engraçado porque falamos que é um clássico que não define o rumo da temporada, mas de uma certa forma sim, porque depende muito da permanência ou não de um treinador. Porque eu também estou com o Birner e imagino que se o Mano Menezes não começar a apresentar uma melhora no futebol do Fluminense, ele vai acabar saindo, e logo no começo da temporada. E ele acabou de ter o contrato renovado. Depois da permanência do Fluminense, ele teve o contrato renovado, mas não me parece, pelo menos, se não conseguir apresentar o melhor futebol, não me parece ter muito futuro por ali. Então, o Fluminense salva do rebaixamento, o Mano Menezes salva o Fluminense do rebaixamento com a vitória em cima do Palmeiras, uma vitória importantíssima fora de casa, só que foi o que o Rafael Martins falou pra gente, a virada de ano, a torcida já não morria de amores pelo futebol desempenhado pelo Fluminense. E, por exemplo, no último jogo o Fluminense conseguiu criar muitas oportunidades, mas aí eu tô com o Birner. Não tem como o Mano Menezes pegar a perna do Keno, por exemplo, e botar a bola pro gol, sendo que ele estava na pequena área e acabou chutando a bola para fora. Mas, sim, a torcida não morre de amores pelo modelo de jogo do Fluminense. E aí tem uma outra situação para mim, nesse caso, que ele perdeu, por exemplo, o Ganso. Sim. O Ganso teve a questão ali, se eu não estou enganado, do coração, né? Então ele está afastado e tudo mais. Porque o time do Fluminense com o Mano Menezes joga de forma mais reativa. Ele joga mais sem bola, se prepara para dar o bote no adversário. Só que como o campeonato estadual, o Fluminense é um dos 4 grandes, ele tende a propor mais o jogo do que as equipes menores. E nessa de propor o jogo, o Fluminense está tendo alguns problemas. Por exemplo, o Arias está sendo utilizado para substituir o Paulo Henrique Ganso pelo meio. E o Arias joga melhor aberto. Então tem essas coisinhas que o Fluminense está tendo dificuldade de ajustar. Por exemplo, o Riquelme Felipe, que é um moleque da base de Xerém, ele vem fazendo a diferença em todos os jogos que ele entra. Será que já não está na hora de dar uma oportunidade para ele começar como titular? Porque, por exemplo, o gol de empate no último jogo foi ele que fez a jogada toda pelo lado direito, cruzando o Fuentes, se eu não estou enganado, que toca a bola para a área e o Samuel Xavier completa. Então, algumas questões que o Mano Menezes vai ter que ajeitar, e sim, é o que eu sempre falo em relação ao Campeonato Estadual. O Campeonato Estadual não vale nada, não vale de nada para a temporada, não custa nada. Mas se você não ganhar o estadual, você pode ter um treinador demitido, você pode ter o teu cargo ali colocado à prova. Não vale nada, mas define. Exatamente. Muita temporada de clube. Fãs de esportes, vamos para o intervalo aqui neste Sport Center. Daqui a pouquinho a gente volta. E amanhã vai ter Vasco da Gama e Fluminense pelo Campeonato Carioca. E você com certeza vai ficar muito bem antenado aqui no canal React do Futebol Oficial. Agora, passar para vocês aqui os relacionados do Vasco da Gama que chegaram agora há pouco em Brasília. O Vasco da Gama tem como relacionado para o jogo Alex Teixeira, Bruno Lopes, Coutinho, Daniel Fusato, Hugo Moura, Jair, Jean David, João Vitor, Léo Jardim, Lucas Freitas, Lucas Oliveira, Lucas Piton e Lucas Zucarello. Uma sequência de Lucas aí, rapaz. Matheus Carvalho, Maxime Domingues, Pablo, que é o goleiro, Paulinho, Paulo Henrique, Paier, Pumita, Souza, Tietê, Verrete e Vitor Luiz. Esses são os relacionados da equipe do Vasco da Gama para o confronto frente à equipe do Fluminense. Uma informação muito importante que saiu aqui do nosso palestra sobre o Rony, e eu vou atualizar vocês sobre essa situação. Segundo informações deles, né, a informação é a seguinte, sem novas propostas, Rony deve ficar no Palmeiras até a próxima janela de transferência. O Verdão segue querendo negociar o atacante, mas a tendência é que ele fique pelo menos até o meio do ano. O vínculo dele vai até o final de 2026, até o final do ano que vem, no caso, né? Rony esteve perto do Al Rayyan do Catar, mas a venda não aconteceu por falta de tempo. E aí, o que eu quero passar para vocês em relação ao Rony? Cara, se o Rony não está saindo do Palmeiras, é que possivelmente ou não teve uma proposta convincente, ou quem estava interessado, por exemplo, o Fluminense estava interessado nele, não conseguiu chegar ao acerto e não quer mais o Rony. E aí é a hora que o Vasco pode talvez chegar e começar a falar, Rony,
você quase não vai ter oportunidade no Palmeiras. É a sua chance de você vir para o Vasco, você conseguir render no Vasco, você conseguir ser vendido futuramente, além, é claro, também de você chegar numa equipe de massa, uma equipe com uma torcida gigantesca, além, é claro, também de ter oportunidades. Você vai ter oportunidade de jogar o seu futebol. E aí, talvez, se o Rony aceitar ou não, já é outros 500, mas o Vasco tem que chegar agora e buscar jogadores. Porque o Vasco teve recusa de diversos atletas, Bruma, Brian, né? Brian não foi recusa do atleta, mas que acabou não chegando, né? Brian, Bruma, Coelho, vários nomes aí que foram falados e o Vasco não conseguiu fechar. E a pressão internamente acaba ficando quase que não tão sustentável assim, principalmente pro lado do Marcelo Santana. Peço a você que deixe o like, é muito importante para o nosso canal. Acione o sininho de notificação para perder o conteúdo. Nossa meta, olha, é alcançar 50 mil. Eu conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Vou ficando por aqui, valeu, tamo junto. E é nóis! Fui!